falando ainda dos componentes da massa de pão ou dos pães, chegou a vez de falar da farinha. Poderia até ter começado por ela, né? Porque a farinha é o principal ingrediente dos pães. Há diversos tipos de farinha, mas eu vou me concentrar na farinha de trigo porque ela é a principal farinha utilizada para fazer pães. Mas tem outras, nem todas com glúten, muitas com glúten e outras com glúten. Bom, a farinha de trigo, como ela é obtida? A partir da moagem do grão de trigo. E quando o grão de trigo é moído, normalmente os moinhos eles separam as três partes do grão de trigo, que são o germen, o farelo, que é a casca, e o endosperma. O endosperma é a parte mais interna e é a parte considerada farinácea. É do endosperma que é feita de forma mais abundante a farinha. Embora a farinha, mesmo a branca, o endosperma é que dá aquela farinha branca, né? Então, mesmo ela sendo uma farinha branca, composta majoritariamente de endosperma, ela contém alguns percentuais, algumas partículas do germen e do farelo também, porque é muito difícil, praticamente impossível você separar perfeitamente essas partes, porque elas não são muito bem delimitadas. Então a farinha ela é feita assim, separando-se as partes do grão de trigo. Para fazer a farinha integral, o que os moinhos fazem? Eles, depois de separar tudo, porque eles costumam vender também essas partes separadamente, você encontra por aí nas gôndolas de supermercados, você encontra só o germen de trigo para vender, você encontra só o farelo, né? Então, assim, por isso que a indústria separa. Mas para fazer a farinha integral, o que ela faz? Junta as três partes novamente. Em proporções iguais? Não, porque em proporções iguais o pão não fica tão interessante, né? E fica muito pesado. Então elas fazem a junção em proporções diferentes. Normalmente tem mais endosperma, a parte branca, seguido de farelo e germen. Aí os moinhos eles vão ensacar as farinhas com um percentual maior ou menor de farelo. Então, quando você pega uma farinha assim muito granulada, grosseira, que é mais difícil fazer pão com ela, normalmente ela tem teores de farelo maiores, porque o farelo ele dificulta sobremaneira a formação da rede de glúten, porque eles são a casca do trigo, né? Então eles são pontiagudos, essa casca é meio pontiaguda e ela ela contribui para furar a rede de glúten e isso atrapalha muito o crescimento do pão. Existem técnicas, eu posso falar disso depois no outro post, eu ensino nos meus cursos para você minimizar esse efeito ruim do alto teor de farelos nos pães e produzir pães com farinha integral melhores e mais bonitos. Mas é assim que é feita a farinha integral. As farinhas de trigo, elas contêm glúten, naturalmente contém glúten, que é uma rede proteica formada de duas proteínas, a glutenina e a gliadina. Outras farinhas que contêm glúten são a cevada e o malte, que é um subproduto dela, uma que é um híbrido de farinha de trigo com centeio, que acho que, se não me engano, chama triticale. Vou pesquisar mais sobre ela para falar melhor. Ela é um híbrido do trigo com centeio e o próprio centeio. A aveia não tem naturalmente, mas como, pelo menos no Brasil, as aveias elas são moídas nos mesmos moinhos em que são moídos o trigo, a cevada, o centeio, etc., elas acabam adquirindo glúten por contaminação cruzada. Mas é possível adquirir por aí, você encontra, não tão facilmente em Fortaleza, mas você encontra aveia sem glúten, principalmente nas lojas que vendem grãos. O que mais que eu posso falar sobre farinha? Bom, existem outras farinhas alternativas, cada vez mais usadas em pães atualmente, farinha de algumas amêndoas, de castanhas, de alguns vegetais. Mas para você obter pães melhores, assim, mais volumosos, o ideal é você usar essas farinhas com um certo percentual de farinha de trigo. Tem gente que faz só com essas farinhas, mas aí o resultado nos pães é um produto um pouco mais pesado normalmente, um produto um pouco mais pesado e com pouco volume.